Muito bem. Nós lemos o versículo 5. Paulo então traz estes 5 elementos que fazem uma igreja nascer. O primeiro é o evangelho. O segundo são as palavras. O terceiro é o poder de Deus. O quarto é justamente o Espírito Santo. Ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo. Então essa ênfase de Paulo, a teologia paulina quanto ao Espírito Santo, sempre liga a pessoa e a ação do Espírito Santo à verdadeira conversão. Eu não sei aqui quantos leem os livros de Franz Schaeffer. Eu gosto bastante de literatura de Schaeffer. Schaeffer, ou você gosta muito ou não gosta, né? Mas assim, eu gosto bastante de vários escritos de Schaeffer. E quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele diz que, veja se vocês concordam, que nós podemos convencer uma pessoa que ela é pecadora, no sentido de humanamente imperfeita, moralmente imperfeita. Então, pecadora no nosso linguajar teológico e bíblico. Mas só o Espírito Santo consegue convencê-la de duas coisas. Primeiro, que ela está perdida. Segundo, que ela precisa de Deus. Nós não conseguimos convencer uma pessoa que ela está perdida e que ela precisa de Deus. Esses dois convencimentos são particularmente uma ação do Espírito Santo na vida de pessoas. Então a ideia paulina, quando ele coloca ou menciona esse elemento que é a ação do Espírito Santo, ele está dizendo que nós podemos trabalhar, nos esforçar, a fazer cursos, juntar o pessoal, pregar o evangelho, comprar um espaço para ser um templo, podemos ter estratégias de plantação de igreja, tudo no seu devido lugar. Se o Espírito Santo não agir, pessoas não se convertem. É simples assim. Por outro lado, se o Espírito Santo agir, qualquer pessoa pode se converter. Quem já teve aqui a experiência de pregar o evangelho para a mesma pessoa mais de uma vez? Mais de uma vez. É interessante a experiência, não é? Quando você fala várias vezes, né? Prega para a mesma pessoa uma vez, 2, 3, assim por diante. E essa pessoa, então, ela está exposta ao evangelho e, de repente, alguma coisa pode acontecer. Até eu estive com um missionário umas 2 semanas atrás, na região amazônica. Ele disse, Ronaldo, eu estou frustrado porque uma família se converteu. Eu falei, mas que frustração é essa? Ele disse, eu sou missionário nessa tribo amazônica há 7 anos. Rapaz, essa família é a família que eu mais evangelizo. E evangelizo, sou amicíssimo deles, me tem como filhos, e já preguei o evangelho. Eu que fiz ali o início da tradução da Bíblia para evangelizá-los, etc. E aí eu saí para uma cidade próxima. Passou a tarde ali um barco, uma pessoa desconhecida, um missionário, pastor desconhecido, desceu, ficou ali uma meia hora, pregou o evangelho e eles se converteram. Falei, estou frustrado, rapaz. Ele abriu o coração, ele não estava brincando, ele disse, olha, eu sei que nós queremos que as pessoas se convertam, né? Mas, de fato, trabalhei 7 anos, rapaz, com o pessoal, meia hora o cara prega o evangelho, passando assim, nem sabe a língua direito e o povo se converte. Mas, de fato, é isso, é a ação do Espírito Santo. Né? Uns lançam a semente, outros preparam a terra, né? Outros aguam ali aquela plantação. O crescimento vem realmente do Senhor. E é pela pregação do Evangelho, como eu mencionei para ele, pelo que Deus usou você e outros a fazerem, não é? A comunicar, e pela ação do Espírito Santo, as pessoas se convertem. Então, Paulo deixou isso bem claro para a igreja em Tessalônica. Então, o que chegou foi o Evangelho e não o apóstolo. O evangelho chegou também em palavras, mas este não era o principal. Sobretudo em poder, que é o poder de Deus. Deus se manifestando, sempre presente, mas às vezes se manifestando de maneira diferente. Na ação do Espírito Santo, o Espírito Santo convence a pessoa que ela é pecadora, ela está perdida e ela precisa de Deus. Só isso, só o Espírito Santo que consegue fazer esse trabalho completo. E Paulo então diz aqui no final, ou ao final, ele diz, no Espírito Santo e em plena convicção. A expressão plena convicção é a expressão grega pleroforia. Algumas versões trazem muita certeza, não é? É a mesma coisa. A ideia aqui é de uma certeza íntima, humana, que você tem sobre alguma coisa. Digamos assim, vamos parafrasear.
é a certeza, a convicção que você tem de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. O que me chama a atenção é que esses elementos aqui, principais, são todos elementos divinos. O poder de Deus é o poder de Deus. O Espírito Santo, ele também é Deus. O único elemento aqui que é humano em toda essa organização, em todo esse projeto de plantação de igrejas, digamos assim, é este elemento final, que é a plena convicção. Mesmo essa convicção, nós sabemos que nós a temos porque é Deus quem nos dá. Mas este elemento, ele é humano, pleroforia, plena convicção. O que Paulo está dizendo, vamos aqui fazer uma paráfrase bem livre, o que Paulo está dizendo era mais ou menos o seguinte: meus irmãos tessalonicenses, vocês querem saber como vocês se converteram e o que fez a igreja nascer? O que fez a igreja nascer foi a chegada do evangelho, que é Jesus, e não a chegada do apóstolo, do homem. Este evangelho chegou comunicado em palavras, que são importantes, mas não são o essencial. O essencial é o poder, que é a manifestação de um Deus sempre presente, é a ação do Espírito Santo que convence o pecador que ele está perdido e precisa de Deus. E quanto a mim, Paulo e meus amigos, naquelas 3 semanas que nós passamos entre vocês, nós tínhamos plena convicção, pleroforia, certeza absoluta, que nós estávamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus queria. Então essa seria aí uma paráfrase bem livre desse versículo 5. Mas, meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha atenção para esse princípio e para esse fato. No final do dia, o que nós precisamos é de pleroforia, de plena convicção. No final do dia, o que nós precisamos é ter essa certeza de que nós estamos no lugar certo, nós estamos na hora certa e estamos fazendo a vontade de Deus. E para nós estarmos no lugar certo, hora certa, a fazer a vontade de Deus, nós precisamos buscar a direção de Deus, esperar a resposta de Deus e precisamos não negociar a nossa caminhada. E nesse terceiro ponto eu percebo que é fácil nós nos desviarmos da direção clara de Deus quando nós passamos a negociar a nossa caminhada, a escolher o local de trabalho mais pela boa escola que há naquela cidade do que pelo desafio que Deus coloca em meu coração. Mais pelo bom hospital e assistência de saúde naquele bairro do que pela necessidade que o povo tem de ouvir o evangelho. Pastorear a igreja mais pelo salário que a igreja dá, pelo status que a igreja tem, pelos benefícios que aquele presbitério proporciona, do que de fato por uma certeza clara de que Deus está me direcionando para aquele lugar. Então, não negociar a nossa caminhada, nunca ministerial, é algo importantíssimo para qualquer um de nós. Porque, meus irmãos, é fácil, não sei se vocês concordam comigo isso, mas é fácil errar o caminho. E nós erramos o caminho quando os nossos critérios passam a ser benefícios, conforto, status, dinheiro, lazer, boa aceitação, estrutura da cidade, estrutura da igreja, e não uma sede interna profunda por uma direção clara de Deus. E nós sabemos que quando nós oramos por uma direção clara de Deus, às vezes Deus nos envia para lugares que nós não gostaríamos de ir. Pleroforia, plena convicção, plena convicção. Eu queria assim fechar esse ponto aqui inicial, mencionando algo sobre um missionário. Eu gosto muito de biografias missionárias, e por ser missionário isso me anima, essas histórias me animam. E a biografia que mais chamou minha atenção nos últimos anos foi a biografia de Adoniran Judson, que vocês certamente conhecem já toda a história, mas eu vou pontuar. A Judson foi um missionário enviado por Deus para a Birmânia antiga em 1813, permaneceu ali até 1831. Ele queria evangelizar e plantar igrejas. Ele chegou em 1813 e a primeira coisa que Judson fez foi começar a aprender a língua, o birmanês. Língua difícil, mas já havia escrita. Ele aprendeu o birmanês e depois de um ano já aprendendo um pouco do birmanês, ele escreveu um panfleto. O primeiro panfleto que ele escreveu foi um panfleto assim, mais ou menos desse tamanho,
e o título do panfleto era Quem é Jesus? E ele apenas escreveu textos bíblicos sobre Jesus. Então é somente isso. Ele reproduziu manualmente, distribuiu o panfleto para os birmaneses que sabiam ler e escrever, mas eles não aceitaram bem e jogaram fora, queimaram, engavetaram e Judson seguiu a sua vida. Judson foi dos missionários do século XIX, talvez o missionário que nós temos aí o relato que mais sofreu em campo missionário. Porque na Birmânia, Judson perdeu a sua esposa, logo nos primeiros anos ele perdeu os seus 2 filhos, ele foi preso e torturado 3 vezes. Nessa tortura, na primeira vez, obrigaram Judson a andar por sobre brasas e descalço. Então ele perdeu aquela pele, a sola do seu pé, passou o resto da sua vida manco. Obrigaram a Judson e o penduravam de cabeça para baixo nessa tortura e jogavam vermes para subirem no chão. Seu rosto resvalava no chão, jogavam vermes para subir pela sua face. E para piorar a situação, perdeu a esposa, perdeu os filhos, teve a sua casa queimada, foi preso e torturado várias vezes. Para piorar a situação, depois de 10 anos de trabalho missionário, não havia ainda nenhum convertido. Então sabe o que é você passar por toda essa provação, 10 anos de trabalho, pregando o evangelho, nenhuma pessoa se converter, nenhuma pessoa. Com 12 anos de trabalho, havia ali uns 10 ou 11 convertidos, e aí os amigos de Judson lhe escreveram cartas dizendo: agora nós entendemos por que você está na Birmânia. Você sofreu tanto, mas pelo menos 10 pessoas se converteram. E Judson, ele responde em uma carta decepcionante. Ele diz assim: olha, não se anime, porque eu mesmo acho que esse pessoal não é convertido de verdade. Então assim, até ele estava lá com dúvidas sobre aquela turminha. 13 anos de ministério, o Judson, ele é procurado por um birmanês, que se aproxima dele e diz: nós soubemos que você é cristão e queríamos que você viesse no centro do país para nos ensinar sobre Jesus. E ele foi e chegou ali e havia mais de 30 crentes em Cristo. E ele ficou surpreso: quem foi ele que lhes trouxe o evangelho? Qual foi o missionário? E eles falaram: não passou por aqui nenhum missionário, mas um de nós achou um panfleto na gaveta do nosso tio e estava escrito assim: quem é Jesus? E nós lemos aquele panfleto, aliás, muito mal escrito, mas estava para entender. E ali nós conhecemos Jesus e nós entregamos nossa vida a Jesus. Agora, é só isso que nós sabemos de Jesus. E você sabe mais de Jesus? Então nos ensine. E Judson, ele passou aqueles últimos 5 anos do seu ministério, discipulando e treinando aqueles birmaneses. E meus irmãos, em 1831, Judson, ele deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos bem treinados na palavra de Deus. A Birmânia é hoje um país que tem outro nome, vocês conhecem, que é Mianmar. Mianmar é um dos países hoje mais fechados para a evangelização. Missionário quase nenhum consegue entrar em Mianmar, e quando entra não pode pregar o evangelho abertamente. E havia um mistério em Mianmar até alguns poucos anos atrás, porque mesmo sendo um dos países mais fechados para o evangelho, há em Mianmar hoje entre 2 a 4 milhões de crentes. Entre 2 a 4 milhões de crentes, um negócio assim misterioso. Até que alguns missionários pesquisadores, eles foram a Mianmar anos atrás para fazer uma pesquisa de onde vieram esses crentes. E a pergunta era a mesma: quem lhes pregou o evangelho? E a resposta sempre era a mesma: nossos pais. Mas quem pregou seus pais? Os nossos avós. Mas quem pregou seus avós? Os nossos bisavós. Remontando até o início do século XIX, em que um homem chamado Adoniram Judson, ele obedeceu a Deus. Meus irmãos, uma vida obediente a Deus. Mais de 10 anos de sofrimento sem ver uma única conversão. Se Deus derramar graça, agir com poder, o Espírito Santo de Deus trabalhar nos corações, e aqueles a quem Deus usa tiverem pleroforia, plena convicção, e estiverem no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer, coisas bonitas podem acontecer. Podem acontecer na minha vida, podem acontecer na sua vida e também no nosso ministério. Muito bem, vamos caminhar um pouco mais. Usamos esse versículo como introdução para o nosso assunto no dia de hoje. 5 elementos.
evangelho, palavra, poder, Espírito Santo e pleroforia, plena convicção. Queria que a gente saísse daqui com isso memorizado, né? Eu sei que a gente tem tanta coisa aí, né? Tá todo mundo pensando aí no trabalho, já vem bem ocupados, mas vamos tentar memorizar e isso aí nos ajuda depois aí a gente ir refletindo, né? Então, 5 elementos, não é? Vamos lá? Evangelho, palavra, poder, Espírito Santo, pleroforia, que é plena convicção, não é? Vamos lá de novo, novamente, para a gente poder memorizar bem. Evangelho, palavra, poder, Espírito Santo, pleroforia. Muito bem. Então, depois dessa introdução, eu gostaria de tratar com vocês, e com isso nós vamos até a hora do almoço, se Deus assim permitir, sobre um desses elementos que é justamente evangelho. Isso porque eu creio, meus irmãos, que a má compreensão, prestem por favor atenção nisso, a má compreensão do que é o evangelho é a maior barreira para a evangelização e a plantação de igrejas. Eu queria apenas tecer um contexto para vocês. Na década de 50, na América do Norte, houve uma influência da teologia liberal na missiologia, com vários nomes, várias publicações e vários encontros ao longo da década de 50 e da década de 60. E uma dessas influências liberais foi a humanização do conceito de evangelho. Passou-se na década de 60 na América do Norte, por influência dessa teologia liberal, a entender-se que evangelho e igreja eram a mesma coisa. Mas vejam bem, alguém pode estar pensando, mas isso foi na década de 60, tudo jóia? Rapaz, agora vou ter que mudar aqui o assunto. Pois é, inclusive esses missionários, bem-vindos, viu? Por influência dessa teologia liberal da década de 50 e 60, passou-se a humanizar o conceito teológico de evangelho e redefini-lo a partir de uma perspectiva muito mais humanista do que de fato bíblica e teológica. E foi da década de 60 para cá na América do Norte que passou-se a pensar que evangelho e igreja são a mesma coisa. E, portanto, eu gostaria de propor para vocês que a má compreensão do que é o evangelho se torna a maior barreira para a evangelização. Mas isso não foi apenas e não ficou apenas em um momento reducionista, liberal, teológico na década de 60, mas isso influenciou as maiores correntes missiológicas da América do Norte e também da América Latina nas décadas posteriores, de 70, 80 e 90. E isso formou um pensamento evangélico mundial coletivo, de que evangelho e igreja são a mesma coisa. Isso é influência teológica liberal. E isso entrou nos púlpitos de nossas igrejas, em nossos seminários e em nossos sermões. Porque vejam bem, quando um pastor hoje ele diz que o evangelho está entrando na China, o que nós entendemos? É que a igreja está entrando na China. Quando um crente na sua igreja diz que o evangelho está sendo perseguido na Índia, o que se compreende? É que a igreja, os crentes estão sendo perseguidos na Índia. Isso porque no imaginário coletivo evangélico mundial, evangelho e igreja são a mesma coisa. E essa má compreensão do evangelho, eu repito, é a maior barreira para a evangelização. Me acompanhem. Se eu penso que igreja é o evangelho, ao evangelizar eu vou proclamar o quê? A igreja. E aí eu começo a pensar que logomarca, que nome de denominação, que a comunidade dos crentes, esta é a mensagem que eu preciso proclamar. E aí tem muito plantador de igreja que em lugar de pregar o evangelho, prega a igreja. E fala sobre ética cristã, sobre como cuidar dos filhos, como é bom nessa comunidade a pessoa se inserir porque vai aprender a ser uma família melhor. Tudo isso é bom, mas isso não é o evangelho.
Um pastor em uma cidade brasileira, uns 5 anos atrás, passei em sua cidade no interior de Minas Gerais. Ele disse: Ronaldo, estamos aqui em uma grande campanha evangelística em nossa cidade. Nós ali alugamos 20 outdoors na cidade, lugares estratégicos, e nós colocamos lá uma mensagem evangelística, e com isso nós queremos então aí captar a atenção para um crescimento da nossa igreja local. E passando ali pela cidade, aqueles outdoors, a mensagem era a logomarca enorme da sua denominação, o nome enorme da sua igreja, o nome do pastor da igreja e o endereço da igreja. A ideia, a má concepção do que é o Evangelho, entender qual é a identidade e a natureza do Evangelho, é fundamental para se plantar a igreja. É fundamental. No momento em que eu entendo que Evangelho é igreja e igreja é Evangelho, e eu creio que isso não é bíblico, nós veremos um pouco de teologia bíblica sobre isso daqui a pouco, mas eu creio que neste momento eu apenas humanizo a minha mensagem, e eu crio mais um clube de adesão do que uma igreja fruto de transformação. Porque a igreja, ela fomenta a adesão, mas o evangelho, ele produz transformação. E há muita gente pregando a própria logomarca, a própria denominação, a própria igreja local, o próprio pastor, e anunciando muito mais os teólogos da igreja e os pastores e pregadores e presidentes da igreja, do que o nome do Senhor Jesus. Então essa má concepção do evangelho leva a uma má prática na evangelização. Romanos capítulo 1, Paulo escreve para essa igreja que ele não conhece pessoalmente, mas ficava no epicentro do Império Romano, uma igreja conhecida pela sua fé e pela sua maturidade. E a primeira coisa, eu repito, a primeira coisa que Paulo faz é explicar para essa igreja o que é o evangelho. E deixar claro para essa igreja que a igreja não é o evangelho. O texto não diz, mas o meu entendimento é que essa igreja talvez pudesse estar sendo assim, sequestrada por um sentimento de que é uma igreja central, é a igreja de referência, é onde as coisas acontecem. Paulo vai desmistificar essa ideia de que a igreja é o evangelho. E ele vai explicar. Começa esta carta, 16 capítulos, Paulo a escreve com mão de teólogo e mão de missionário. Com mão de teólogo, ele vem lembrar a igreja em Roma que a finalidade da igreja é a glória de Deus, não é isso que Paulo faz? Começa e termina essa carta dizendo a finalidade é a glória de Deus. Mas ele vem lembrar a igreja com mão de missionário que a prioridade da igreja é anunciar Cristo onde ele permanece desconhecido. Lá em Romanos capítulo 15 e 20 ele vem fechar essa argumentação em toda a sua carta. Então ele fala sobre a finalidade e fala sobre a prioridade. Mas no capítulo 1, Paulo começa a explicar o que é o evangelho. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então a sua identidade é ser servo de Jesus. O seu ministério é ser chamado para ser apóstolo. O que nos define não é nosso ministério, mas o que nos define é nossa relação com Deus. Não é isso, irmãos? E nós só aprendemos isso plenamente quando a gente perde o ministério, né? Então, quando a gente perde o ministério, a gente percebe que o que define de fato, que nos dá identidade, é a nossa relação com Deus. Então, Paulo aqui, ele é servo. A sua identidade é essa. Ele é servo de Jesus Cristo. E ele tem aqui um ministério chamado para ser apóstolo. E ele diz, separado para o... Ele tem uma expressão grega que ele gosta de usar, que é euangelion tou theou, que é evangelho de Deus. E ele usa aqui, separado para o evangelho de Deus. Agora ele começa a explicar, do versículo 2 em diante, o que é o evangelho, quem é o evangelho. Ele diz, evangelho o qual foi por Deus prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, o evangelho foi prometido. E foi prometido por Deus, ou seja, o evangelho tem origem em Deus, pertence a Deus. E esse evangelho foi por Deus prometido. Ele usa aqui a raiz da palavra promessa, que é epangelia. E epangelia no Novo Testamento, etimologicamente, está ligado a evangelho, que é euangelion. Então, epangelia é a epiangelion, que é a expectativa da mensagem. E o euangelion é, de fato, a mensagem nova que chegou.
Então veja bem, Paulo está dizendo aqui no versículo 2 que este é Evangelion, que o evangelho é Pangelia, ele foi prometido por intermédio dos profetas e das escrituras. Versículo 3, ele vai tratar do conteúdo, da identidade do evangelho. Ele diz, com respeito à igreja, é isso que diz? Não, interessante, não é? Aqui, gente, para nós parece algo assim tão, talvez, comum, porque a gente lê esse texto tantas vezes, mas eu tenho certeza que isso saltou aos olhos dos crentes de Roma, porque o evangelho estava tão centralizado em Roma. Roma era uma igreja com tamanha referência, que é bem possível que havia uma confusão que há hoje em nossa igreja, de que evangelho e igreja são a mesma coisa. E ele diz aqui, o evangelho diz respeito, versículo 3, a seu filho, filho de Deus, não é? O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, versículo 4, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito Santo de santidade, pela ressurreição dos mortos, para não deixar dúvida, ele diz, a saber, o que, irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo com todas as palavras, o evangelho é Jesus. O evangelho não é a igreja. O evangelho é Jesus. E eu diria para os irmãos, portanto, conhecer o evangelho é conhecer Jesus. Viver o evangelho é viver Jesus. Proclamar o evangelho é proclamar Jesus. Evangelizar é anunciar quem é Jesus e o que ele fez por nós. Não há nenhum pecado, não saiam daqui dizendo, Ronaldo falou que é errado a gente colocar logomarca na igreja, nome da denominação, outdoor com o nome do pregador, podem fazer tudo isso, irmãos. Não há nenhum pecado, a princípio, né, em tudo isso, mas fique bem claro, isso não é evangelização. Evangelização é outra coisa. E outra coisa, não tenha audácia de lançar no orçamento da sua igreja, que você proclamar o nome da igreja é evangelização. Ali, ações missionárias, né? R$5.500. Isso não é evangelização. Evangelização é a proclamação com palavras e com vida sobre quem é Jesus e o que ele fez por nós. Sem Jesus, não é evangelização. Por isso que eu digo que talvez a maior barreira na plantação de igreja hoje, na evangelização especificamente, é a má compreensão do que é o evangelho. Que nós estamos nos proclamando como igreja, como missão, como denominação. Isso não acontece somente em igrejas urbanas, não. Isso acontece também na missão. Nós temos aqui missionários, não é verdade? Na missão podemos estar tão encantados com o grupo, como nós somos, como nós operamos, com o jeito da gente fazer as coisas, que nós falamos muito mais sobre a nossa forma de ser, de pensar, o que nós temos, como nos organizamos, e talvez nos esquecemos de proclamar de fato o que é o evangelho, que o evangelho é Jesus. Eu já partilhei vários lugares, talvez alguém já tenha ouvido, mas eu vou repetir uma experiência que eu tive há alguns anos atrás pregando numa igreja norte-americana. E era uma igreja bem missionária, uma igreja boa, madura, e depois de pregar ali naquela igreja, aliás, durante aquele final de semana, eu recebi um boletim da igreja. Então, muitas igrejas têm boletim, não é? E esse boletim da igreja me chamou a atenção porque era um boletim diferente. Era 12 folhas, 24 páginas, tinha um acabamento impecável, papel couché, brilhoso, 4 cores. A capa do boletim tinha 2 fotos, logo no início. Uma foto do templo central e uma foto do pastor principal da igreja. E a foto você colocava em qualquer posição e o pastor continuava olhando para você. Era assim, tridimensional. Era um negócio diferente. Eu fiquei tão encantado que eu peguei o boletim e não era grampeado não, era aquele colado ali com aquele acabamento especial, um negócio assim. Faziam toda semana. Uma igreja rica, norte-americana. Eu peguei o boletim, levei para o local que eu estava hospedado, e falei, mas rapaz, que boletim? E eu li aquele boletim, e uma coisa me chamou a atenção, e eu reli, e depois guardei no meu coração, que não era, obviamente, nada que eu iria mencionar a alguém. Mas na segunda-feira pela manhã, o pastor principal da igreja, ele me pega ali no local que eu estou hospedado, e diz, Ronaldo, quero te levar até o aeroporto, para a gente conversar um pouco. E aí nós fomos, e ele disse, Ronaldo, eu sempre faço uma pergunta para todo pregador que passa um final de semana na igreja. E a pergunta é essa. Você viu alguma coisa na igreja que a gente podia assim melhorar? Era um homem muito culto e um homem muito influente,
de uma grande igreja, mas um homem humilde, né? Até para fazer essa pergunta para qualquer pregador que passa por ali. E ele fazia essa pergunta de maneira comum. Você viu alguma coisa na igreja que a gente podia melhorar? E a qualquer jeito brasileiro, você só elogia, né? A igreja é uma bênção, né? O povo muito acolhedor. Ali a conferência missionária, quantos missionários, graças a Deus por isso. Aí ele disse, olha Ronaldo, eu sei que a igreja é uma bênção, eu sou pastor da igreja, né? Então, agora, eu quero saber, você viu alguma coisa na igreja que assim você achou que estava meio fora de prumo? Eu havia visto uma coisa no boletim, mas fiquei com vergonha de falar. Ele me apertou e lá pelas tantas eu falei, pastor, de fato agora o senhor está me apertando, eu vou falar. Eu vi um negócio assim que eu achei muito estranho no boletim da igreja. Aquele pastor quase teve um ataque cardíaco. Eu não sabia, mas a menina dos olhos daquele pastor era o boletim da igreja. Tinha uma comissão só para fazer o boletim. Ele parou o carro no estacionamento e falou, rapaz, aí ele colocou a mão para trás, tinha um boletim, ele pegou. Ele falou, rapaz, me mostra aqui, deve ter sido erro ortográfico de novo, né? Ou então diagramação, esse pessoal não aprende, rapaz, eu já fiz reunião e tal. Eu falei, não, pastor, o boletim está lindo, organizado, diagramado, tem erro ortográfico, não percebi, tá tudo aí no lugar. Mas me chamou a atenção uma coisa, o boletim tem 24 páginas. E o boletim fala sobre a igreja, os pastores da igreja, os missionários da igreja, programação da igreja, a ética da igreja, o jeito da igreja, tudo. Mas o boletim não cita nas 24 páginas uma única vez o nome do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Não cita uma única vez o nome de Jesus. E ali nós conversamos um pouco, eu falei, pastor, essa crítica pode muito bem ser aplicada à igreja brasileira, não é uma coisa assim restrita a uma igreja norte-americana. É porque a igreja evangélica mundial está tão encantada com ela própria, que ela passou a falar muito mais da própria igreja do que do Senhor Jesus. Não é tão incomum um pastor pregar dia após dia sobre como a igreja age, como a igreja se organiza, como a igreja deve proceder em certas situações, sobre a sua visão de igreja, seu plano de igreja, propósito de igreja, e falar talvez 10 vezes mais sobre igreja do que sobre o Senhor Jesus. Eu diria o seguinte, irmãos, não sei se vocês concordam comigo, mas eu creio assim, não se planta igrejas pregando sobre igreja. Se planta igrejas pregando sobre Jesus. Nós precisamos parar de falar tanto sobre nós mesmos e falar mais sobre o evangelho que é o Senhor Jesus. E este evangelho, eu creio, quando nós pensamos nele, eu creio que ele eu creio que é John Piper que diz que o evangelho não é a mensagem da igreja para a salvação do mundo, mas a mensagem de Deus para a salvação da igreja. E com base em Romanos capítulo 1 é isso mesmo. O evangelho é de Deus, o evangelho é Jesus e o evangelho é a salvação da igreja. Portanto, a nossa mensagem deve ser o evangelho. Se você não puder fazer mais nada, pregue a Jesus. Se você não puder contar nenhuma outra história, conte a história de Jesus. Se você tiver 5 minutos para falar alguma coisa com alguém com o qual você nunca mais vai se encontrar, fale quem é Jesus e o que ele fez por nós. Em treinamento missionário transcultural, geralmente nós temos treinamento ao longo de plantação de igreja em contexto transcultural em uma semana. Nós temos um momento em que nós praticamos. E a ideia é essa, a gente faz uma prática, uma pessoa tem com a outra pessoa 5 minutos uma oportunidade para evangelizar. E aí, meus irmãos, não é falar de você, sua família, seu jeito, não sei o que, etc. A ética cristã, a igreja, propósito, nada disso. É falar quem é Jesus e o que ele fez por nós. Nós precisamos encher mais nossos projetos de plantação de igreja com o evangelho, que é o Senhor Jesus. Este evangelho, eu diria, o evangelho ele é supracultural, porque ele explica quem é o homem e não o contrário. E ele é desenhado para ser compreendido em qualquer cultura e em qualquer geração. Portanto, o evangelho é supracultural. O evangelho é multicultural, porque ele reúne ao redor de Jesus pessoas de todas as culturas, línguas, tribos e nações. O evangelho é intercultural, porque além de reunir ao redor de Jesus pessoas de toda língua, tribo, povo e nação, ele fomenta um diálogo, um relacionamento, uma comunhão entre as pessoas, independente da raça, da cor,
da cultura, da língua e assim por diante. Este evangelho ele é também cultural, porque ele foi revelado em nossa língua, em nossa cultura, em nosso tempo, para nós, para a humanidade. Este evangelho ele é também contracultural, porque ele vem não apenas valorizar o homem, mas vem confrontá-lo em sua própria cultura e a sua forma de pensar. Portanto, o evangelho, eu diria que ele é supracultural, multicultural, intercultural, cultural e contracultural. O evangelho, ele é Jesus. A mensagem do evangelho é a mensagem de Jesus. Há no Novo Testamento, para quem gosta de teologia bíblica, há no Novo Testamento duas palavras que andam sempre próximas da palavra evangelho e das ações ligadas ao evangelho, que é expor o evangelho, arrazoar o evangelho, que é demonstrar o evangelho, assim por diante. Há duas palavras, especialmente na teologia paulina, mas também no livro de Atos, que estão sempre ali próximas ao evangelho. A primeira palavra é a palavra grega querigma, que nós temos aí a tradução por proclamação, não é? E a ideia de querigma é a proclamação audível e inteligível. Então eu diria que uma ação querigmática é alguém falar alguma coisa de maneira que o outro ele de fato compreende o que está sendo falado. Então querigma sempre está, é uma palavra que está próxima de evangelho, das ações ligadas ao evangelho. Ou seja, parece, e aí vai a teologia bíblica de igreja, não é? A eclesiologia. Parece que na mente de Jesus, uma maneira da igreja lidar com o evangelho é por meio de uma ação querigmática. É a igreja proclamar, falar audivelmente esse evangelho. A segunda palavra ligada a evangelho e igreja no Novo Testamento é a palavra martyrion, que é traduzida por testemunho. E aí não é falar, mas é viver. Aí não é falar audivelmente, mas sim demonstrar com a vida mesmo em silêncio. E a minha impressão, e eu percebi isso pela primeira vez quando estava trabalhando na tradução do Novo Testamento, sempre que eu encontrava a palavra querigma, eu encontrava martyrion. Sempre que eu encontrava martyrion, testemunho, eu encontrava querigma, proclamação. Por exemplo, Mateus 24:14, diz, e será pregado, a expressão grega é kerichtesetai, que tem como raiz querigma, e será proclamado audivelmente. E diz lá, este evangelho do reino, por todo mundo, para ou por meio do testemunho. E temos lá a palavra martyrion, por meio do testemunho a todas as nações. Então, parece que nessa teologia bíblica, na mente de Jesus, ele queria construir uma igreja que fosse ao mesmo tempo querigmática e martírica. Uma igreja que falava do evangelho, mas que vivia do evangelho. Uma igreja que tinha estratégias missionárias para comunicar, para impactar, para convencer, querigmaticamente, mas uma igreja também que tivesse vida com Deus, piedade, tivesse o caráter de Jesus e demonstrasse os sinais, as marcas de Cristo no seu dia a dia. Parece-me, irmãos, que a junção de uma igreja querigmática e martírica é o que produz a mais plena evangelização. Então aqui estou apenas dando algumas pinceladas de teologia bíblica do evangelho, ou teologia bíblica da missão, mas a ideia que eu estou tentando passar para os irmãos é que a igreja do Senhor Jesus é chamada a evangelizar e plantar novas igrejas, e isso acontece quando essa igreja compreende que o evangelho não é a igreja, mas é Jesus, e quando a igreja começa agora a evangelizar este evangelho que é Jesus, de maneira querigmática, a falar do evangelho, fazer ouvir do evangelho, e de maneira martírica, a viver o evangelho e fazer percebido o evangelho por meio do caráter de Cristo em cada um de nós. Eu creio que isso é fundamental quando nós pensamos nesse assunto da evangelização. Uma ação querigmática, também uma ação martírica. Nós temos também o critério do evangelho. Eu estou aqui, na introdução nós falamos sobre o nascimento da igreja em Tessalônica, naqueles 5 elementos, não é? Sobre os quais Paulo fala que o primeiro é o evangelho, o segundo palavra, o terceiro poder, o quarto o Espírito Santo e o quinto pleroforia, que é plena convicção. E nós estamos agora somente estudando um pouco mais o primeiro
estudaremos somente o primeiro, que é Evangelho, até a hora do almoço, e à tarde iremos trabalhar um pouco mais sobre estratégias de plantação de igreja, numa perspectiva de liderança. Mas pensando no critério da prioridade do Evangelho ou da evangelização. Eu creio que Paulo ele define esse critério em Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos capítulo 15, versículo 20, Paulo diz assim: esforçando-me deste modo. Que modo é este? Paulo se refere ao versículo, eu creio que se refere ao versículo anterior, não é? Sempre que Paulo usa deste modo, ele está expondo um modo, um momento. E o versículo anterior diz, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Então ele se refere àquela viagem missionária, aquela parte de viagem que ele fez de Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, em que ele foi perseguido, ele foi abandonado pelos irmãos e ele foi ali intimidado a pregar ou na pregação do Evangelho, né? Ele foi ali questionado, ficou intimidado no seu trabalho apostólico. Então é esse momento de sofrimento pessoal que Paulo tinha em mente, eu creio, quando ele diz aqui no versículo 20, esforçando-me deste modo. Que modo é este? Um modo sacrificial, né? Esforçando-me deste modo difícil. Ou seja, evangelizar não é um passeio no parque. Evangelizar é você se expor. Evangelizar é você esperar uma resposta muitas vezes negativa, contrária, até mesmo confrontadora. Ele diz, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. E aqui ele usa a palavra, ali mais ou menos a raiz, mais uma vez, a raiz querigmática, querigma. Por pregar o Evangelho, ele diz, não onde Cristo já for anunciado. Então acho que este é o critério de Paulo sobre a prioridade da evangelização é onde Cristo não foi ainda anunciado. Agora, irmãos, essa prioridade não é geográfica. No meio missionário hoje, nós temos assim uma ideia romântica de que quanto mais longe, mais exótico, melhor, não é? Assim, no meio missionário transcultural, né? É interessante notarmos isso, que o nosso critério acaba sendo geografia e distância, e muito menos esse critério, que o critério bíblico, eu creio, é onde Cristo não foi anunciado, ou seja, quem menos ouviu do Evangelho deve ser a nossa prioridade na evangelização e na plantação de igreja. Agora, isso pode ser do outro lado da rua, aqui no bairro que nós estamos, pode ser do outro lado do mundo. Eu diria que no Brasil, os principais segmentos menos evangelizados, e aí eu gostaria que se os irmãos pudessem anotar para levar para suas igrejas como motivo de oração missionária, eu ficaria grato. Se você não quiser anotar, você tenta memorizar, mas são segmentos menos evangelizados no Brasil. O primeiro segmento menos evangelizado é o segmento indígena. Há ainda no Brasil 106 etnias indígenas sem a presença de um crente. 106 etnias que não conhecem o nome do Senhor Jesus, em nosso país, em nossos dias. E é interessante que algumas dessas etnias estão pedindo missionários, mas não há quem envie. Tem uma etnia que há 5 anos, na região do Alto Rio Negro, pede a nossa equipe o envio de missionários, mas nós não temos missionários para enviar. São pessoas que estão lá e já ficaram até chateados conosco, porque nós temos pedido, insistido e ninguém vem. 106 etnias missionárias, etnias indígenas sem a presença missionária em nossos dias. Segundo segmento, primeiro é indígena. Segundo segmento, ribeirinho. Há cerca, e há uma pesquisa em andamento, temos aí a Aliança Evangélica Pró Ribeirinhos, né, do Brasil. Então nós temos aí, a estimativa são de 10 mil comunidades ribeirinhas sem a presença de uma igreja evangélica. Não é sem presença de um crente, nós não sabemos se há ou não um crente ali, mas sabemos que não há uma igreja, um grupinho que se entende como igreja evangélica em cerca de 10 mil. Há uma pesquisa em andamento para burilar, para confirmar esses dados, mas essa é a estimativa atual. Primeiro segmento menos evangelizado, indígena. Segundo, ribeirinho. Terceiro, os ciganos. Dos 1.200.000 ciganos no Brasil, 700 mil não foram ainda evangelizados. 700 mil ciganos da etnia Calon não evangelizados em nosso país, espalhados por toda parte. Quem sabe perto de você
tem ali um acampamento cigano e quem sabe Deus vai despertar a sua igreja para se envolver com os ciganos. Quarto segmento menos evangelizado, os quilombolas. Há cerca, segundo a Fundação Palmares, de 3.500 comunidades quilombolas no Brasil. O IBGE diz que pode chegar a 5.000 comunidades, entre as reconhecidas e não reconhecidas. Mas a Aliança Evangélica Pró-Quilombolas do Brasil entende que há pelo menos 2.000 comunidades quilombolas, totalizando mais de 1 milhão de pessoas, onde não há nenhuma igreja evangélica entre eles em nossos dias. Mais de 2.000 comunidades sem uma igreja evangélica entre eles ou no seu entorno em nossos dias. Então, primeiro, segmento indígena, segundo, ribeirinho, terceiro, cigano, quarto, quilombola, o quinto, sertanejo. Graças a Deus, tanta coisa boa que já aconteceu no sertão, né, irmãos? Nos últimos anos, tantas igrejas plantadas. A Juvep, que é uma das missões mais ativas no sertão brasileiro, ela diz que há ainda cerca de 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica. É muita coisa. Assentamentos são pequenas comunidades, não é? É uma maneira do sertanejo se espalhar, não em comunidades, mas em pequenos agrupamentos, são chamados de assentamentos. A Juvep crê que há cerca de 6.000 assentamentos sem uma igreja evangélica entre eles. Ainda é muita coisa. Indígena, ribeirinho, quilombola, cigano, sertanejo. Os imigrantes é um outro segmento dos menos evangelizados em nosso país. Os imigrantes. Há cerca de 27 países bem representados em nosso país, ou seja, gente de lá que mora aqui entre nós, que são países fechados para a evangelização. Em outras palavras, você teria dificuldade em enviar alguém da sua igreja para pregar o evangelho lá, mas eles estão aqui entre nós, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu. Essas 4 cidades, então São Paulo uma delas, onde há a presença de 27 países pouco evangelizados, sem abertura para o envio missionário, mas eles estão aqui entre nós, não é? E, por exemplo, os muçulmanos islâmicos em Foz do Iguaçu, então ali uma grande concentração, não é? Há muitos budistas em Brasília e assim por diante. Então vamos lá, somente para relembrar: indígena, ribeirinho, cigano, quilombola, sertanejo, imigrantes e os surdos, né? Os surdos. Irmãos, vocês sabem que há mais de 9 milhões de surdos no Brasil? Mais de 9 milhões. Eu fiquei impressionado desta estatística que eu aprendi há poucos anos atrás com pessoas que trabalham... Oi? 5% são surdos, considerados surdos com limitação de comunicação. Então são surdos ou parcialmente surdos. Mais de 9 milhões, segundo o IBGE de 2012. E em alguns estados, não há uma estatística ainda... que eu saiba, nacional, mas em alguns estados, como por exemplo na Paraíba, apenas, pasmem, 0,1% se declara evangélico. Então, se nós pensarmos bem, o índice de evangélicos entre os surdos no Brasil, ele é menor do que a maioria dos países menos evangelizados do mundo. É uma coisa assim, impressionante percebermos que há aqui esse nicho, esse segmento, em nosso país, ainda tão pouco evangelizado, que é o segmento surdo. O que as igrejas fazem, na maioria, né? Muitas vezes não fazem mais do que talvez ter alguém traduzindo o culto para os surdos, mas pouquíssimos trabalhos evangélicos no dia a dia com a população surda. Esses são 7 segmentos socioculturais, estatisticamente menos evangelizados no Brasil. Mas há 2 segmentos socioeconômicos que são urbanos. E aí talvez entra mais no contexto dos irmãos. O primeiro segmento socioeconômico menos evangelizado, aliás, os 2, são os extremos socioeconômicos em nosso país. O IBGE 2010 lançou esses dados, o IBGE 2012 confirmou esses dados, que há 3 vezes, em média, nos estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, os 2 extremos, do que no meio. Então, no meio, parece que o evangelho vai bem, as igrejas entram bem.
mas o evangelho parece que não tem conseguido entrar bem nem entre os mais ricos dos ricos, que são ali os condomínios de luxo, o pessoal são os empresários, o pessoal do dinheiro mesmo, que se tranca, se isola, etc. E os mais pobres dos pobres não são os pobres, são os mais pobres dos pobres, são aqueles que estão ali embaixo dos viadutos, ao longo das ruas, no centro da cidade, são os pedintes e assim por diante. Então ali nas cidades, nos entornos urbanos, parece que os dois segmentos menos evangelizados, ou pelo menos onde há menos evangélicos, seriam os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, são os extremos. Então eu queria até aproveitar, eu acho que a gente poderia levar isso para as nossas igrejas como motivo de oração, para nós orarmos como igreja brasileira pelos segmentos menos evangelizados: indígena, ribeirinho, quilombola, cigano, sertanejo, imigrante, surdos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. E Deus pode despertar a mim, a você, ou alguém na sua igreja, ou a sua igreja inteira, quem sabe, para se envolver com algum desses segmentos menos evangelizados. Muito bem. Gente, algum comentário? Vocês estão assim tão caladinhos, né? Acho que estou falando demais. Sim. Exatamente, é. Eu penso que entre os mais pobres dos pobres, a igreja ela tem, de certa forma, trabalhado, mas talvez, na maioria, sejam trabalhos muito pontuais, não é? Então, assim, trabalhos mais de impacto mesmo, de chegar, de dar uma assistência pontual, etc. Mas, de fato, também ocorre esse fenômeno. Quando alguém se converte, sai. Então acaba aquela estatística permanece, mas apenas para quem fica, não é? Reverendo, o senhor tem escutado falar a respeito de algum grupo, alguma igreja que esteja usando alguma estratégia para alcançar, por exemplo, esse grupo mais rico dos ricos? Pois bem, algumas igrejas no Brasil têm de maneira bem efetiva trabalhando aí com esse segmento, né? Eu creio que a Chácara Primavera em Campinas, com o Ricardo Agreste, tem feito um trabalho. Eu passei um final de semana com eles e, pelo que eu ouvi e também percebi, parece que eles trabalham com classe média alta e classe alta. E eu ouvi o testemunho de alguns empresários que se converteram ali e foi um testemunho bem interessante. Eram pessoas que jamais entrariam em uma igreja evangélica, jamais. Então, o trabalho com esses grandes empresários é feito por meio de grandes empresários, não é? A antropologia explica que os segmentos humanos mais fechados, eles só se cria nesse segmento certa interação entre os seus pares. Então, quem melhor fala para o indígena é de fato indígena. Quem melhor fala para o cigano é de fato cigano. E quem melhor fala para o rico é de fato rico. Então, eu diria que uma estratégia. Eu vejo uma igreja em Fortaleza que também trabalha não é presbiteriana, mas trabalha com a classe média alta e alta de Fortaleza, com bastante sucesso. Parece-me que a estratégia é identificar na igreja as pessoas que são deste segmento e desenvolver uma conscientização de missão, realmente, de missão. Se Deus o chamou e o salvou, Deus certamente tem um propósito para a sua vida, e esse propósito pode ser você levar o evangelho onde a gente não consegue levar. Eu, como pastor, não posso entrar no gabinete da presidência de uma grande empresa abertamente falar de Jesus, mas você, como empresário, pode fazer isso e pode abrir as portas para que outros possam fazer. Essa é uma estratégia interessante. Uma outra estratégia interessante, nós vamos falar mais sobre estratégia à tarde, mas só para adiantar, a primeira estratégia, portanto, é de identificação dos pares, pessoas daquele segmento que estão na sua igreja, outra igreja, que pode formar, eles podem se formar em um grupo com essa visão missionária, evangelizadora, naquele segmento ali mais excluído. Uma outra estratégia, e aí vocês podem imaginar que esses grandes empresários, eles vão trabalhar, aliás, eles vão primeiramente ouvir o evangelho por grandes empresários e nas casas dos grandes empresários, não é? Então, assim, tentar trazer
esse pessoal para a igreja, e o que eu ouvi de alguns empresários convertidos, recém-convertidos, foi isso. Ele dizia, olha, primeira coisa, eu não queria entrar na igreja evangélica porque se soubesse que eu sou rico, eles iriam pedir dinheiro e o pessoal iria pedir emprego. Então eu já passo a semana inteira fazendo isso, não é? Interessante que eu não sei se ainda é assim, mas na chácara lá em Campinas, o Ricardo, acho que foi o Ricardo, um dos pastores, me disse que eles faziam nos dízimos e ofertas, as pessoas poderiam levar, depositar no gasofilácio, como nós geralmente fazemos, mas geralmente havia lá um canal para ser feita uma transferência bancária. E que isso era intencional, porque os mais ricos dos ricos, eles não querem mexer com dinheiro em público, eles já são muito, como é o nome? Muito visados no dia a dia, todo mundo quer abordá-los, um dinheiro, contribuir com essa causa, consiga um emprego, etc, etc. Ele não quer na igreja mexer com isso. Então ele prefere muito mais fazer uma transferência do seu dízimo e oferta, né, online ali, do que ir à frente e participar, etc. Mas são indicações de que nós estamos lidando com um grupo que é um grupo, de fato, um grupo que não se inseriu ainda muito bem na igreja evangélica. O mesmo acontece com os mais pobres dos pobres, né? É difícil uma igreja evangélica que de fato abraça os mais pobres dos pobres. Eu e Rossana trabalhamos, quando eu era seminarista, nós trabalhamos evangelizando uma comunidade de sem teto no centro do Recife. Quem conhece o Recife, tem uma rua chamada Rua do Imperador, lá as famílias do interior que chegam, geralmente são assaltadas, não conseguem emprego, etc., ficam ali e dormem ali na calçada, se cobrem com aqueles panos, etc., e papelões, né? E ficam ali. Então nós evangelizamos ali aqueles sem teto. E alguns começaram a se converter. Os primeiros que se converteram foram alguns mais jovens, os filhos ali daquela, que eram mais famílias mesmo, alguns mais jovens. E alguns desses jovens estavam ali, algumas moças já entregues à prostituição e assim por diante. E alguns deles se converteram. E nós procuramos uma igreja no centro do Recife que pudesse agora recebê-los. Os pastores geralmente estavam muito abertos e até animados. Graças a Deus, sempre vejo esse pessoal aí, mas se começa a se converter, então vem para o culto. Agora, os membros da igreja tinham muitas reservas. E eu ouvi uma mulher de uma igreja presbiteriana dizendo, Ronaldo, eu entendo que a igreja precisa abraçá-los. Mas veja bem, essa moça é uma ex-prostituta, menina da rua. Ela se converteu e vem, meu filho é um rapaz na igreja. E se ele se apaixona por uma moça dessa? Então, assim, os membros, a igreja, realmente tem dificuldade ainda de assimilar aí os segmentos que não fazem parte da vida diária da igreja. Tem uma experiência rapidinho. Sim. Eu tenho um pessoal da minha igreja, na Igreja Nova, algumas pessoas começaram a frequentar um movimento aqui e me chamaram e por 2 meses eu acompanhei. No Morumbi, extremo rico do Rio. Sim. Para entrar nessa residência, pra você ter ideia, era uma vez por semana uma reunião, então nós tínhamos uma senha semanal. Aquelas pessoas que eram convidadas só entravam através da senha, e quando eu entrei naquele negócio, eu falei, não estou no Brasil, uma coisa louca. Uma porta abria, aí o carro era fechado, entra uma outra porta com seguranças, a hora que a segunda porta, sabe, a porta da esperança abria, era um lugar maravilhoso, cheio de coelhos correndo, um monte de coisa, casa, mansão. E nesse local existe um culto semanal de um pastor pentecostal. E essas pessoas me receberam bem. Eu fiquei 2 meses indo lá. Mas eles não saem de lá. Eles chamam entre eles, os extremamente ricos, que existe uma senha para entrar. E eles falaram, eu quero crescer a tua igreja, mas nunca foram. Eles não vão. Então eles têm esse evangelho deles. Esse pastor é extremamente carismático, com alguns poderes, entre aspas, xamanistas, né? Alguns poderes de persuasão, de mente, de lavagem. Eu percebi um certo movimento e eu exortei essa família, não foi mais lá. Mais interessante é que esse rico, eles não colhem ofertas, eles só sustentam o pastor. E a única coisa que eles cobram é a alimentação no final do dia, da noite, desse encontro entre eles. Ambiente muito bonito, maravilhoso, mas é fechado, eles não saem de lá. E por outro lado, uma outra experiência que eu tenho, também do Paulo dos Pobres, nossa comunidade, nós temos muitas pessoas, e nós temos inclusive o Chum conhece, fruto do trabalho do Chum, ele é um homem muito bom. Ele vai atrás dos homens de rua, ele leva os homens de rua para a nossa igreja. Lá, antes ele
passa na oficina dele, dá um banho, troca a roupa. É fantástico o trabalho dele. E está dando fruto. Só que algumas pessoas da nossa comunidade se sentiram incomodadas. Eu tenho uma família que não foi mais lá por causa do envolvimento com os meninos de rua. Eles não queriam que os filhos desses se envolvessem. Então, infelizmente... Questões familiares pesam bastante, né? Mas são duas experiências muito boas, assim, que o Zona do Rico diz, não, do Paulo dos Povos experiência boa, porque eles estão ouvindo o Evangelho. Estão sendo buscados, debaixo das pontes, na rua. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós, ministrando os cursos básicos de missões, a gente acaba identificando a igreja classe média. A gente teve uma igreja, eu falando com toda a gente, nós temos que admitir, exercício de honestidade, que a gente tem dificuldade de receber alguém que vem de uma situação extrema, porque a gente tem esses micro-bolsões, que estão se transformando alguns em macro-bolsões, como, por exemplo, zona de prostituição, Cracolândia, alguns grupos punks e para aí afora, existem ministérios específicos. Eu acredito que uma das dicas é investir em alguns ministérios específicos que cuidam dessas pessoas. E tem alguns pastores descobrindo isso. O pastor da igreja presbiteriana mesmo, ele reconheceu a tremenda, como você falou, o pastor é extremamente aberto para receber esse tipo de pessoa e gostaria. E a igreja tem recursos para tanto, mas a igreja tem toda a dificuldade. Então o que ele faz? Ele está levando a igreja a investir numa outra comunidade que foi aberta exatamente para receber esse tipo de pessoas. Com esse tipo de interação, aos poucos os membros começam a visitar o trabalho e começam a se tornar um pouco mais abertos. Então é interessante você proporcionar aos membros da tua igreja visitar essas igrejas que estão voltadas mais para esses ministérios específicos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Boas palavras, né? Sim, Chung. Pastor, como o senhor tem muita experiência e tudo mais, como o senhor vê o futuro das denominações? Nós estamos vendo a questão da cerne do Evangelho, de Romanos 15:20, e como o senhor entende essa questão do futuro? Quais são as suas previsões? Qual seria o mesmo papel da IPB? O que o senhor acha disso? Boa pergunta, não é? Coisa simples, né? Sobre o movimento cristão mundial, global, acho que o melhor livro no momento é o Futuro da Igreja, de Patrick Johnston. Só há em inglês ainda, mas a Casa Editora Presbiteriana, alguém me escreveu mencionando, fazendo perguntas sobre esse livro. Eu acho que eles estão pensando em publicar. Seria fantástico. Patrick Johnston, ele mostra como o cristianismo está andando no mundo. Então, fazendo os recortes na América Latina, etc., mencionando também o Brasil, mas em todo o mundo, e faz aí as previsões de acordo com o contexto, de acordo com o movimento evangélico, mundial, etc., etc., como e onde estará essa igreja daqui a 20, 30, 40 e 50 anos. Então, Patrick Johnston fez 80 anos recentemente, é o maior pesquisador de missões aí nas últimas décadas, é um missiólogo, plantador de igrejas na África do Sul. Ele é inglês, então assim, ele é uma mente brilhante, não é? Eu estive com ele agora esse ano, no mês de maio, e tive a oportunidade de ouvi-lo, e ele assim expondo sobre esses movimentos eclesiásticos mundiais, e inclusive ele faz ali um recorte, uma área de estudo seria sobre o movimento das denominações. Isso faz a gente refletir. Eu creio que eu vou ser assim, possivelmente bastante raso ou parcial em minha resposta, porque apesar de eu transitar no meio missionário e com foco mais em plantação de igrejas, mas até na minha própria denominação, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu transito de maneira muito, muito pontual, não é? Eu visito uma igreja num dia ou outro, etc., mas eu não tenho assim, um conhecimento profundo que os irmãos certamente têm, porque estão aí envolvidos em presbitérios, com pastores e líderes e assim por diante. Mas a minha impressão, e aí vão talvez 2 ou 3 impressões, a minha impressão é que existe no movimento eclesiástico brasileiro e na Igreja Presbiteriana do Brasil em particular, uma tendência a uma autocentralização das igrejas locais. As igrejas locais estão num movimento muito mais de se fortalecerem localmente do que de se multiplicar e plantar em novas igrejas. Então, movimentos de plantação de igrejas como este aqui ainda são coisas bem raras, não é isso? No meio presbiteriano e no meio evangélico, digamos, especialmente em igrejas reformadas.
Salvo algumas exceções, a tendência é justamente ao fortalecimento da igreja local, o crescimento da igreja local, e crescimento faz parte da missiologia aí abraçada pela maioria dos líderes, mas não multiplicação. Então pensa-se muito mais em plantar e fazer crescer do que em multiplicar. Então apenas, por exemplo, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, pastoreada que era pastoreado pelo Ludigero, a primeira, né? Pelo Ludigero, ele está enfermo, né? Eu acho que os pastores assumiram, mas pastor de lá nas últimas décadas, eu imagino. É uma das igrejas mais plantadoras de igrejas ali em Belo Horizonte, coisa que pouca gente sabe. Mas a igreja tem uma dinâmica de multiplicação. A igreja, de quando em quando, eu já ouvi o pastor Ludigero fazendo isso, convida a um certo número de famílias que moram em certa região da cidade a plantarem uma igreja ali, convida as famílias a saírem da igreja, né? Eu já ouvi uma vez, eu quero 15 famílias para saírem da igreja nos próximos meses, né? Ele falou, tem que ser gente assim, tem que ser gente mais velha, mas também mais nova. Gente que está em universidade, gente também que já está no trabalho. E gente também que tem pouco dinheiro, mas também quer algumas pessoas ricas, porque para começar o trabalho tem que ter dinheiro. Então ele fez, e eu fiquei impressionado, foi que depois do culto um monte de gente procurou, dizendo, eu quero sair da igreja então. Mas era um negócio intencional, é uma multiplicação. Agora, faz isso uma igreja que tem uma visão de multiplicação. Eu acho que um dos movimentos é contrário a este modelo. Um dos movimentos que existe é um movimento de você não multiplicar, mas um momento de você puxar e absorver elementos humanos e recursos somente para uma igreja local. A igreja local se tornou o grande atrativo da missão brasileira urbana, né? Ou seja, seria o nosso próprio crescimento. Essa é uma tendência. Essa é uma tendência. A segunda tendência, e aí essa tendência é a tendência das grandes igrejas, ou seja, toda igreja quer ser uma grande igreja. Uma igreja não quer ser muitas igrejas. A igreja quer ser uma grande igreja. Então essa é uma tendência. Eu acho que uma segunda tendência é justamente a tendência de importação de modelos. Apesar que se fala muito sobre a nossa maneira de pensar, de agir, etc., nós ainda importamos alguns modelos estratégicos na plantação de igrejas e expansão do reino de Deus, inclusive numa esfera denominacional. E parte dessa importação de modelos diz respeito à estrutura. Ou seja, como nós, falo nós de maneira bem geral, como nós temos a tendência de confundir igreja com evangelho, então muitas vezes nós pensamos em igreja muito mais como estrutura do que como gente convertida ao Senhor Jesus. Então essa é uma outra tendência, de se investir mais em estrutura do que em gente, de se construir mais do que se evangelizar e discipular mais, de juntar mais tijolos do que juntar pessoas transformadas pelo sangue do Cordeiro. Então, assim, eu acho que essa é outra tendência. Esse é um modelo importado, né, essa preocupação com a estrutura, mas que a gente no Brasil também absorveu. Eu acho que é outra tendência, pensando em tendências negativas, né? Há muitas positivas, mas pensando em duas negativas. Isso não é algo particular apenas do contexto missionário, contexto eclesiástico urbano, mas também do contexto missionário transcultural. Eu dou treinamentos de plantação de igreja em contexto transcultural, em alguns lugares, e um dos exercícios que nós fazemos em algum momento é assim: pegue uma folha e caneta e não escrevam as perguntas, somente as respostas, mas você tem 10 segundos para responder cada pergunta. A ideia é de não deixar a pessoa pensar muito, provavelmente para ver o que a pessoa pensa sobre isso, aquilo, etc. Uma das perguntas é esta: você tem 10 segundos agora, prepare-se. Desenhe uma igreja. Então, 10, 9, 8, 7, colocamos pressão e a pessoa desenha. Missionários transculturais. De cada 10 desenhos, 9 desenham uma construção, um prédiozinho com uma cruz. Apenas um de cada 10 desenha gente. Então, essa má compreensão também, se nós temos uma má compreensão do que é o evangelho, nós também temos uma má compreensão do que é a igreja. Não é? Oi? Exatamente, templo e igreja. Então, é essa a ideia. Então, se a compreensão de igreja é templo, é claro que a gente vai priorizar mais ali o templo do que gente. Não é verdade? Agora, gente precisa de espaço,
precisa de estrutura. À tarde nós vamos falar sobre estratégias, e uma estratégia é essa preocupação estrutural. É uma estratégia válida, necessária, não é isso? Mas eu acho que essa é uma outra tendência também, da igreja presbiteriana se encantar muito mais com as suas estruturas do que em formar discípulos do Senhor Jesus. Essa é uma tendência, essa é uma preocupação que eu vejo em alguns lugares, porque eu queria apenas falar algo para vocês e a gente fecha, tá bom? Agora está na hora, né, Chung? Tá bom. Um pouquinho? Até que horas? 10 minutos, tá bom. Os concombas... Ah! 7, é verdade. Deixa eu contar. Nós tivemos 2 concombas que vieram, e com isso eu encerro, que vieram da África, lá da etnia concomba, nos visitaram aqui no Brasil há alguns poucos anos atrás. Vieram até aqui a São Paulo. E eram Labuen e Macandá, 2 rapazes se converteram lá, são líderes da igreja. O Labuen é um pastor, Macandá é um presbítero e assim por diante. E eles vieram, e é interessante que depois da visita que eles fizeram ao Brasil, eu me sentei com eles e falei, quais são as suas impressões da igreja brasileira? A primeira impressão, eles falaram, a primeira impressão é que a igreja ela é muito amável, porque onde nós passamos, nos trataram como se nós fôssemos velhos conhecidos. O pessoal conversa com a gente, não tem grandes barreiras. Isso porque os estrangeiros, né, que são os brancos, digamos, estrangeiros lá de Gana, na África, geralmente, se não são missionários, são diplomatas que andam com seus seguranças, né? Então eles vêm lá com um distanciamento. Aqui no Brasil o pessoal é bem próximo, relacional, então viram que é uma igreja amável. Então acho que essa foi uma impressão deles. A segunda impressão que tiveram é que era uma igreja missionária. Isso porque só passaram em igrejas missionárias, né? Então ali viam as igrejas que se envolveram com eles, que custearam a impressão do Novo Testamento para a língua deles. Então eles vieram, na verdade, eles vieram para agradecer à igreja brasileira o envio a pregação do Evangelho, mas também a impressão da Bíblia. Então, eles passaram por essa igreja e falaram, a igreja brasileira é a igreja missionária. O pessoal lá onde passou, o pessoal tem os missionários, ora pelos missionários, conhece e tal. Está bem. A terceira impressão é que os pastores brasileiros se preocupam demais com as construções. Aí eu falei, mas por que essa impressão? Mas é porque toda igreja que a gente chegava, a primeira coisa que o pastor fazia é assim, deixe-me te mostrar aqui a nossa igreja. Aí ia mostrando não sei o que, tal, aquela coisa toda. E eles não entendiam bem isso, porque no contexto africano ali, daquele contexto mais tribal, bem rural mesmo, ali a gente se reunia embaixo das árvores e quando tinha que construir, eram construções mais simples e assim, até por serem construções simples, não encantava ninguém também ia mostrar, olha, a gente construiu, etc, né? Mas aqui sempre assim, olha, aqui é o terreno, deixa eu te mostrar o terreno, né? E vários pastores, eu quero te mostrar o terreno onde vamos fazer isso. Tal. Mas eu sei que eles vieram de um contexto bem rural, que não é o nosso contexto. Então, assim, aqui nós temos que orar e trabalhar para ter o terreno, etc, né? Mas, gente, nós precisamos sempre nos preocupar mais com pessoas do que com estruturas. No momento em que a gente se preocupa menos com pessoas do que com estruturas, alguma coisa aí potencialmente está errada. Pastor, quantos por cento, claro, não existe uma estatística, mas o pastor missionário e a igreja missionária? Depende da igreja ser missionária, depende do pastor ter essa visão. Olha, uma coisa que eu noto é o seguinte, as igrejas mais missionárias que eu conheço são as igrejas em que os pastores locais pregam sobre missão. Há muitas igrejas que fazem conferências missionárias que chamam missionário para pregar, né? Então, assim, essas não são necessariamente igrejas bem missionárias. As igrejas missionárias são as igrejas em que os pastores... Então, ninguém tem mais autoridade para falar da palavra para a igreja local do que o pastor local, não é isso? Então, os pastores pregam sobre a missão na própria igreja. Eu creio que essa tem sido aí um diferencial que eu tenho percebido em alguns lugares. Joia, gente. Vamos então aí no nosso intervalo. A gente volta... Que hora, Chung? Nos dá aí a orientação? 1h30? Tá bom. Então, 1h30.